A violência urbana e a criminalidade têm constituído um problema estrutural da sociedade cabo-verdiana. Tem gerado pânico na população e tem reduzido a qualidade de vida das pessoas. E para debater essa problemática, convidamos criminologista e representante da Associação Cabo-Verdiana de Criminologia, Jailson dos Santos, e ativista e representante da Rede das Associações Comunitárias, Edmilson Garcia. Olá, senhores. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigado. Aproveito para agradecer a vossa presença aqui e começamos então por questionar o seguinte, começando por si, Jailson, como é que avalia a situação atual em termos de criminalidade aqui em Cabo Verde? Antes de mais, obrigado pelo convite. Aliás, permita-me cumprimentar o colega aqui do painel e também agradecer em nome da Associação Cabo-Verdiana de Criminologia, pelo qual aqui represento, a pedido do seu presidente, que é o Sr. Kevin Teixeira, pegando nos dados da Polícia Nacional e nos dados do relatório do Ministério Público. Bom, antes de mais, para fazermos uma análise da situação da criminalidade em Cabo Verde, é necessário termos um ponto de referência. Podemos mergulhar nos dados de aproximadamente 10 anos atrás, se verificarmos o número de ocorrências criminais entradas no Ministério Público, podemos verificar que tivemos alguns picos. Normalmente em 2012, no ano judicial 2012-2013, é o ano que obteve mais picos entre esses últimos 10 anos. Temos 31.551 ocorrências criminais que entraram no Ministério Público. Podemos ver que, comparando com os dados de 2021, de acordo com o relatório do Ministério Público, os dados de 2021 são menores. Não obstante os dados da Polícia Nacional, que comparam em relação a 2019, e houve sim um aumento de 33%. Agora, como é que vamos explicar isso? Porque os dados da Polícia Nacional são referentes a um ano todo, enquanto que o relatório do Ministério Público vai da metade de 2020 até outra metade de 2021. Podemos ver que tanto os dados da Polícia Nacional, bem como os dados das ocorrências criminais entradas pelo Ministério Público, registrados no Ministério Público, eles não correspondem, não demonstram a real situação da criminalidade em Cabo Verde. Isso por quê? Por que estou a afirmar isto? Podemos ver que a percentagem da população que acredita no Estado e nas instituições para resolver os seus problemas, de proteger a sua família e também proteger os seus bens, essa percentagem é bastante baixa. Deixa-me ler aqui os dados. Vamos falar dos dados mais à frente, só agora passar a palavra para Edmilson Garcia para fazer uma análise, a sua visão, a sua opinião sobre a atual situação aqui em Cabo Verde em termos de criminalidade. Sim, iniciando, começo por cumprimentar a si e também ao colega. Em nome da Associação, aliás, da Rede das Associações e Movimentos Sociais aqui da cidade da Praia, e também cumprimentar o telespectador que está lá em casa a nos acompanhar, para dizer que não é possível analisar a situação da criminalidade só no hoje. Temos que pensar um bocadinho na questão do que é que causa e dos fatores que vêm arrastando praticamente durante estes últimos 20 a 25 anos que eu particularmente tenho acompanhado. E penso eu que o que nós temos agora, que se calhar, como o colega disse, é mais um pico da criminalidade, e até porque nós só falamos da criminalidade nos picos. E nos intervalos em que não há o pico, a criminalidade continua, ela nunca desapareceu. Principalmente nos bairros, principalmente também, eu digo nos bairros, mas aqui na cidade da Praia particularmente, para não falar em Cabo Verde no seu todo. Então nós agora o que nós temos neste momento, penso eu, é mais um
pico da criminalidade. Agora, vamos a ver o que é que causou este pico que nós temos neste momento. Já agora, o que poderá estar a causar este aumento de criminalidade? São diversos fatores. Não há um fator único e exclusivo que possa explicar o aumento da criminalidade ou não. Muitas pessoas associam a questão da crise mundial, que eu penso que sim, tem muito a ver, mas não explica tudo. E também da Covid, não explica tudo. Eu penso que os jovens, e já agora as crianças também, estiveram mais em casa e obviamente não estiveram na escola, e isso tem a ver também com o período, e isto não começou agora, começou com o período do confinamento. Os jovens estavam em casa e provavelmente há uma maior, por assim dizer, risco de se associarem a grupos. E depois, obviamente, que o que nós temos é o aumento da criminalidade, aumento de assaltos e por aí vai. Mas eu não responsabilizo a Covid no seu todo, a Covid e a crise já agora com a questão da guerra na Ucrânia. Eu penso que, de alguma forma, influencia e muito, mas não explica tudo, ao meu ver. Jailson, faço a mesma questão para si. O que poderá estar na base desse aumento da criminalidade aqui em Cabo Verde? São diversos fatores. Não existe um único fator, como disse o colega. O crime, qualquer crime, para que ele aconteça, são inúmeros fatores, desde fatores podem ser fatores sociais, fatores econômicos e culturais, né? Sim, também, que estão na base destes fenómenos. Na situação concreta de Cabo Verde, podemos verificar que esse aumento, por um lado, é explicado, sim, pela crise e também pela situação que as pessoas, as famílias estão passando, mas não só. Todo esse explodir, da criminalidade esteve, de uma certa forma, incluído dentro dessas pessoas que acabaram, portanto, por cometer esses crimes. Portanto, é uma situação que foi arrastando desde algum tempo, e quando chegando no momento de estresse, acaba, portanto, por vazar. Jailson, tanto Jailson como Edmilson apontaram aqui alguns fatores como a crise, não é? Situação económica, portanto, como alguns fatores que estão na origem dessa questão da criminalidade. Como é que explicam isso? O facto das pessoas estarem numa situação de crise, por exemplo, é um motivo para enveredar nesse mundo do crime? Não só a crise, a crise não é um potencial fator, não é o único fator. Nós temos também outros fatores, por exemplo, a aglomeração urbana, não é? Falta de infraestruturas de habitação e várias infraestruturas básicas. Temos também a falta de políticas públicas assertivas, não é? Que consiga integrar, não é, dentro das comunidades e a resolver o problema, não é, do modo de vida das pessoas. Também temos a desigualdade e exclusão social, não é? Que é uma situação que arrasta desde muito tempo em Cabo Verde. Temos, portanto, divisão. Há uma parte da população menos favorecida que é, de uma certa forma, excluída dos recursos, não é? dos recursos do Estado. Temos também elevado índice, não é, de desemprego, e todos esses fatores, não é, acabam por potencializar. Também temos o déficit de controle social, formal e informal. Formal, estou a dizer, no sentido do Estado, não é? E tanto de todo o aparato, desde a parte de repressão, não é, do Ministério da Justiça, o Ministério Público, e a questão das polícias, do policiamento, e também há um déficit de controle informal.
relativamente às famílias, nas escolas, as igrejas, de uma certa forma estão a ajudar, mas também não está não está acontecendo como antes, como acontecia há períodos atrás. Ok. Portanto, notamos aqui, é evidente que os jovens estão a entrar no mundo do crime cada vez mais cedo. Inclusive, temos alguns exemplos dos últimos casos que aconteceram aqui na cidade da Praia. Um em Enxada Grande Trás, em que um adolescente está supostamente envolvido na morte de um agente prisional. E também temos o caso mais recente do adolescente que acabou sendo morto, supostamente também durante o confronto entre grupos rivais que aconteceu na comunidade da Várzea. Como é que analisam essa situação de adolescentes de menores de idade a entrar no mundo do crime? Eu penso que esta situação não é inédita. Provavelmente fez-se muito barulho agora porque são duas situações extremas. Um miúdo esteve envolvido numa morte e o outro foi morto. Então são situações extremas, mas são coisas que acontecem desde sempre. Desde sempre nós temos este fenómeno que nós temos ligado à criminalidade urbana. Nós sempre tivemos crianças com idades bastante baixas. Estamos a falar de 12, 13 anos, envolvida no crime. E até nós todos sabemos disso. Nós que vivemos nas comunidades ou que vivemos aqui na cidade, sabemos disso e conseguimos constatar diariamente que temos crianças envolvidas. Obviamente que quando nós tivermos casos do tipo, a sociedade mostra-se chocada e faz-se um bocadinho de barulho à volta disso e também que para mim não é muito normal, porque são coisas que nós vivemos e que nós vivenciamos no nosso cotidiano. Relativamente à questão da juventude em si, nós temos que ver que a própria população cabo-verdiana ela é jovem. Por ser jovem, há uma maior probabilidade de os jovens estarem mais envolvidos no crime. Parece óbvio. Dos dados que nós temos da Polícia Nacional, eu vou ler só aqui alguns dados que é importante nós analisarmos aqui. 56% de pessoas envolvidas no crime estão com idades compreendidas entre os 16 e 30 anos. 59 são dados da polícia. 59,3% dos homicídios que nós temos são jovens com idade entre os 17 e 30 anos. 57,7% dos crimes sexuais também estão envolvidos jovens com idade entre os 17 e 30 anos. E um outro dado importante, que também é algo que nós devemos debater mais, que tem a ver com a média de idade de pessoas que nós temos detidas nas cadeias aqui em Cabo Verde, que são uma média de mais ou menos 30 anos de idade. E destes 32 anos de média de idade, metade tem menos de 30 anos das pessoas que estão detidas. E 37% são das vítimas dos crimes são jovens. Ou seja, nós temos uma sociedade que é jovem e a probabilidade ao meu ver, é que os jovens estejam, de certa forma, envolvidos nos crimes, ou mais envolvidas nos crimes. Relativamente à criança, eu vivo numa comunidade, Enxada Grande Trás, e também conheço um bocadinho das comunidades aqui da cidade da Praia. Não é algo inédito, as crianças sempre estiveram envolvidas e nós, enquanto sociedade, não fomos capazes de proteger tais crianças. E o que eu estou a ver aqui é que nós estamos a culpabilizar muitas crianças que, de certa forma, são vítimas de um crime social, entre aspas, porque nós não fomos capazes, eu estou a dizer nós, pensando nós enquanto sociedade, não fomos capazes de os proteger, porque são crianças. E por que é que estão a entrar neste mundo do crime é uma outra questão que nós temos que tratar. Mas voltando um bocadinho sobre a questão das causas da criminalidade, é que nós não mudamos nada. A sociedade continua lá, continua com os problemas que o meu colega já aqui referiu, e nós esperamos que isto mude. E não vai mudar porque a realidade não muda. Ok.
Jailson também concorda, acha que a adolescente, ao entrar no mundo do crime cada vez mais cedo, tem a ver com a deficiência do papel da sociedade, por exemplo, para com esse indivíduo? Qual é a sua posição sobre isso? Perfeitamente, mas antes de mais, só para realçar, no mundo todo, quando analisamos a idade dos indivíduos que estão no mundo do crime, praticamente vai entre 14, 15, 25. Depois dos 30 anos, esse número acaba por baixar, né, por vários fatores, porque uma delas é, de uma certa forma, porque esses indivíduos acabam por tomar consciência, criam famílias e dentre outros fatores. Mas, pegando na sua questão especificamente, na realidade cabo-verdiana, podemos verificar que, como disse o colega, esses indivíduos, esses jovens, são, de uma certa forma, vítimas, né, da sociedade. Porque o Estado, no seu aparato todo, acaba por ser uma estrutura reprodutora, uma estrutura reprodutora, assim, da violência. E esses jovens, né, ao sofrerem vítimas dessa violência, acabam por também reproduzir, né, nas suas atividades aquilo que eles sentem, portanto, do sistema, das instituições. Como assim o Estado acaba por sendo essa... Explica isso. O Estado reproduz uma violência que é uma violência simbólica, não é? Violência simbólica e violência social. Não é? Se analisarmos, por exemplo, vários bairros, não é, periféricos da cidade, da praia, periféricos não no sentido de estar na periferia, mas periféricos no sentido de não estarem ali condições, né, infraestruturais e também condições sociais para dar melhor condições de vida, né, àquelas pessoas. Então, se formos ali naqueles bairros, toda essa exclusão acaba por ser uma certa forma de violência, né, uma violência simbólica e uma violência também social. E esses jovens acabam por reproduzir também, né, na sua forma de reivindicar, e não estou aqui a legitimar, não é, vários atos de violência que está sendo cometida por esses jovens, mas temos de pensar também, não é, a partir deste ângulo. Temos de analisar, não é, todos estes aspectos. Ok, vamos fazer então agora um pequeno intervalo e já voltamos para mais discussão em torno da problemática violência urbana e criminalidade. Fique aí desse lado. Ponto de Vista debate a problemática da violência urbana e criminalidade em Cabo Verde. No estúdio temos a criminologista e representante da Associação Cabo-Verdiana de Criminologia, Jailson dos Santos, e ativista social e representante da Rede das Associações Comunitárias, Edmilson Garcia. Mais uma vez, olá. Ok? Portanto, o que temos notado atualmente é que os jovens praticam o crime e pegam exatamente nos fatores sociais que acabaram aqui de apontar. Um deles é desemprego. Eu estou desempregado, por isso que eu cometi esse crime. Quero que comente essa situação, por favor. Ok. O jovem ou a pessoa, o cidadão, eu penso que ele é sempre o maior responsável pelos atos que ele comete. Ou seja, ele comete deliberadamente o crime. Agora, os fatores que estão na base é uma outra questão. Obviamente que também há esta perspectiva do jovem justificar os seus atos, do jovem ou das pessoas no seu todo, de justificarem os seus atos com outros fatores, fatores externos a ele, mas de certa forma este jovem não está muito longe da verdade. Digo porquê. Se nós formos ver daquilo que também o meu colega aqui já disse,
o Estado ele é um dos responsáveis para por assim dizer, para governar e conseguir criar oportunidades, criar políticas de segurança e também definir estratégias. Ele é um dos pilares e obviamente que a percentagem maior da culpa, entre aspas, não há culpa aqui, eu estou a dizer culpa, mas eu costumo mais pensar na questão da responsabilidade. Então o Estado é o maior responsável para conseguir definir estratégias e políticas assertivas para conseguirmos combater a criminalidade no seu todo. Obviamente que, sendo esta uma verdade, os jovens conseguem, ou as pessoas que cometem o crime, utilizam também dessas deficiências, deste déficit que nós temos, para justificar os seus atos. Obviamente que não é de todo algo que é imputado aos fatores externos, mas o jovem ou a pessoa que comete o crime, neste caso, falando da juventude e dos jovens, acaba também por justificar o que não é de todo uma verdade, mas também influencia muito, porque se formos ver, nós não temos praticamente a presença do Estado nas comunidades. E o meu colega falou da questão da periferia. E a periferia não tem nada a ver com a distância, tem a ver exatamente com a falta do Estado naquele bairro, por exemplo. Se formos ver, por exemplo, nós, dos bairros que mais se cometem crimes aqui na cidade da Praia, é o Palmarejo e a Chará de Santo Antônio, onde nós temos o maior número de... Também tem a ver com outros fatores, porque nas comunidades praticamente, é o que o meu colega falou no início, as pessoas já não acreditam no Estado como um solucionador dos problemas sociais que nós temos, nem da criminalidade, e por isso não apresentam queixas. E quando não se apresenta queixa, nós não temos dados para comparar. E voltando, nós temos uma maior incidência de crime nestes dois bairros que eu acabei de apontar, também porque há mais denúncias e por aí. Mas estes bairros não estão tão longe assim do centro para serem considerados, neste caso, periferias. Portanto, a definição da periferia, ao meu ver, não tem nada a ver só com a questão da distância do centro, mas com a falta dos organismos do Estado naquele espaço. Uhum. Eu vou só agora usar um exemplo. Portanto, temos, por exemplo, João e o Pedro. Ambos estão na mesma situação, estão desempregados. O João, por exemplo, pode simplesmente não seguir pelo mundo do crime e o Pedro seguir, mas ambos estão na mesma situação. Quer dizer que tem algum outro fator, além do desemprego, que acaba impulsionando o indivíduo a seguir pelo mundo do crime? Como eu tinha dito inicialmente, são vários fatores que fazem com que um indivíduo se enverede, não é, pelo caminho do crime. 10 fatores biológicos, psicológicos e também fatores sociais. Psicológico, não é? E é necessário, não é, quando o indivíduo comete crime e justificar, não é, que é devido à sua situação econômica, é necessário, não é, investigar, não é, e também verificar o que é que está na base, não é, o que é que está na base desta tomada de decisão. Não é? Nós temos vários jovens que estão, não é, numa situação de reclusão e saem, às vezes voltam, não é, voltam, não é, pelo mesmo cenário, não é? Sem emprego, têm o mesmo grupo de amigos e acaba, portanto, por entrar no mesmo mundo, não é, daquilo que saiu. E não é um acompanhamento, não é, com técnicos e medidas, não é, que faz medidas de intervenção com esse indivíduo para que ele não volte a reincidir. Mas só um fator só com um fator, por exemplo, um fator econômico, não vamos dizer que foi por aí que levou com que ele cometeu aquele ato, né, aquele crime. Pegando num ponto que o colega referiu, né, os bairros, né, que cometem crime, só para realçar que aqui estamos a falar de um certo tipo de crime, né, que é a pequena criminalidade, ou a criminalidade comum, né, criminalidade tradicional.
Mas só que nós temos também outros tipos de crimes que não são reportados na mídia. Nomeadamente? Temos os crimes de colarinho branco, que são os crimes cometidos por pessoas de alta classe social. Pessoas que estão numa posse, não é, superior daquelas pessoas de outras classes. E esses crimes são mais lesivos para a sociedade do que os crimes que são cometidos nas periferias, ou os pequenos crimes, crimes de assalto ou mão armada. Esses são crimes que suscitam maior alarme, mas não são os crimes mais nocivos, não é, para a sociedade. Por exemplo, se um indivíduo, por exemplo, desvia 10 mil contos ou 20 mil contos do Tesouro do Estado, não é? Não de uma vez, mas por faseado, não há um jornalista ou ninguém vai queixar, alguém me roubou, não é? Alguém tomou o meu dinheiro. Mas a lesão que este crime provoca é maior do que, por exemplo, um indivíduo que assalta e toma um telemóvel ou 1000 escudos. É necessário analisar. Por exemplo, quando nós falamos de crime, aqui nós estamos a falar de pequena criminalidade. São crimes que suscitam alarmes, né, na sociedade. Mas estamos, de uma certa forma, esquecer de outros tipos de crimes. Edmilson também concorda que esse crime de colarinho branco, como bem disse ele, é mais nocivo à sociedade do que os crimes, por exemplo, de violência urbana, assaltos, a mão armada, lembrando que temos registros de morte como consequência desses assaltos, muitas vezes. Mesmo assim, não, com certeza, concordo plenamente com o colega, é que quando nós estivermos a falar de crimes, estamos a falar exatamente dos pequenos crimes que diretamente afetam a população. A população sente um assalto na comunidade ou sente tiroteiros, etc. Mas o outro crime que muitas vezes está na origem destas pequenas criminalidades não é falado. Por que eu digo que está na origem? Porque imaginemos o caso que ele acabou por trazer. O desvio, por exemplo, de dinheiros. Aquele dinheiro poderia precisamente chegar nas comunidades, ser uma oportunidade para formação, para criar oportunidade aos jovens, para a questão da igualdade, da inclusão e por aí vai. Então, ao subtrair este valor, por exemplo, obviamente que estamos a criar um ambiente favorável para este outro tipo de crime que nós temos no dia a dia e que acaba por afetar, estou a dizer diretamente no dia a dia, mas de toda forma todo tipo de crime afeta o cidadão. Voltando na questão dos dois indivíduos que estão na mesma situação de desemprego, e obviamente que sempre está o indivíduo, sempre está a formação do indivíduo, a personalidade do indivíduo, sempre está na questão. Mas quando nós estamos a falar da criminalidade, não casos isolados, mas sim como um fenómeno, alguma coisa não está certa. Nós não estamos a falar de um caso específico, estamos a falar de um fenómeno que tem envolvido muitos jovens, mas são muito jovens. E nós temos grupos, por exemplo, entre aspas, gangues, como nós habitualmente chamamos de thug, que têm 50, 60 indivíduos envolvidos. Não é normal justificar isso só com a questão do eu. Não faz sentido, ao meu ver. Há que aprofundar ainda mais a investigação para saber o que está, de facto, na origem e fazer um diagnóstico mais real sobre a questão da criminalidade, porque não faz sentido termos esta quantidade de jovens envolvidas diretamente nos crimes urbanos, justificando só pelo simples facto os jovens não querem trabalhar, os jovens sabem o que têm de fazer, mas mesmo assim não fazem. Não faz sentido. Penso eu que o buraco está mais ainda fundo, mas só que nós não queremos chegar lá porque se calhar é o mais difícil. Se calhar é mais difícil chegar lá. Então nós temos que desmistificar este conceito que nós acabamos por criar e que, de certa forma, estamos a utilizar para justificar a criminalidade. E até agora nós não conseguimos resolver a criminalidade precisamente porque não mudamos de paradigma de classificação ou de
explicar a causa da criminalidade. Continuamos nesta senda e responsabilizar. Como é que nós, por exemplo, vamos responsabilizar um miúdo de 13 anos que se envolveu num grupo que acabou por cometer um crime contra a pessoa e que acabou originando o assassinato de uma pessoa? Como é que nós vamos responsabilizar esta criança? Ele tem 13 anos, por exemplo. 13 anos, não conseguiu ainda formar o seu eu. Não sabe o que quer na vida, não tem uma personalidade já formada. Então, isto não pode estar, não explica o todo. Ou seja, não estou a dizer que não devemos responsabilizar o indivíduo, devemos responsabilizar com certeza. Toda pessoa que cometer um crime deve ser responsabilizada perante a lei, por exemplo, a lei é para todos, mas temos que pensar ainda mais aprofundar sobre esta questão. E voltando só para terminar, a questão do crime de colorinho branco, eu penso que é um dos crimes que estão na origem dos crimes urbanos que nós temos, que é uma percentagem, como uma colega disse, de gravidade não é tão significativo como estes outros crimes que estão na origem também das pequenas criminalidades que nós temos nos diversos bairros da nossa capital. Ok. Tem alguma coisa a acrescentar? Queria pegar no ponto, né, da questão da violência urbana, não é, dos gangues, que o colega aqui acabou por realçar. Pesquisas interessantíssimas foram realizadas, não é, por pesquisadores, né, de campo. Eles chamam a atenção de analisarmos, não é, a violência urbana numa questão plural, não é, que não há uma violência urbana, há violências urbanas, não é? E explica, não é, o que eu acabei por falar, não é, anteriormente, não é, que dessa, portanto, violência por parte, não é, de estruturas estatais sobre, não é, os indivíduos que estão, não é, a cometer aqueles crimes. E pegando mais na questão da violência praticada por esses jovens, vários estudos foram feitos, né, só que foram sendo analisados de uma certa forma de jovem delinquente, né, ou gangues delinquentes. E este pesquisador, ele chama a atenção, né, para analisar também a vertente política, não é, vertente reivindicativa e política, não é, desses gangues. Não é? Nós estamos a analisá-los apenas como objeto, não é, de aplicação de medidas, ou então de aplicação de medidas, sanções, ou de todo o aparato do Estado, não é? Não está a pegar, não é, nesses grupos, não é, desses gangues, para, portanto, analisar a sua capacidade, não é, de mudar a si mesmo e de mudar a realidade também onde eles vivem. Não é? Nós estamos apenas a transmitir, uma relação vertical, não é? Embora o Estado é uma estrutura legitimadora desta ação, mas é necessário, não é, entrar e conhecer, fazer com que estes jovens sejam também atores, não é, dinâmicos. Não é só atividade, os grupos, não é, os gangues não só praticam atividades criminosas. Nós temos grupos que muitas vezes temos grupos, não é, de gangues, grupos conhecidos que fazem trabalhos, portanto, comunitários, não é, ajudam na limpeza, não é, da zona, né, na época das festas. São eles, por exemplo, que junto com as igrejas fazem aqueles enfeites, não é, dos bairros, embora também praticam atividades criminosas, sim, mas não é só o crime que são as suas atividades. Uhum. Ok, gostaria de pegar nesta questão. Edmilson, vamos fazer só mais uma pausa, daqui a pouco vais continuar. Perfeito. Está certo? Bom, saímos para mais um pequeno intervalo. A seguir vamos discutir possíveis medidas que podem ser adotadas para prevenir ou combater a problemática da violência e criminalidade. Continue connosco. Ponto de vista, terceira e última parte, lembrando que debatemos a problemática da violência urbana e criminalidade em Cabo Verde.
Retomando aqui, portanto, Edmilson Garcia, querias complementar o que o colega estava a dizer antes de irmos para o intervalo? Sim, com certeza. Em relação aos grupos que se autodenominam de gangues e thugs, nós temos que pensar que são grupos formados por pessoas, por jovens com seus sonhos, jovens que têm uma família, têm uma história que, a grosso modo, querem o melhor para si e para a sociedade. Obviamente que estão numa encruzilhada porque acabaram por entrar lá e muitos destes jovens entraram nos grupos entre aspas, delinquentes e não perceberam até que ponto conseguiram lá chegar e pronto. Mas nós na comunidade, por exemplo, Chargar em Trás, quando nós tivermos algum tipo de trabalho, nós recorremos aos grupos de jovens. São eles que fazem grande parte dos trabalhos. Eu particularmente temos também uma escola de futebol que é precisamente para ajudar no combate à criminalidade e também para dar oportunidade aos jovens. E nós sempre recorremos a estes grupos, não no sentido de reconhecer como grupos, mas como jovens que têm sonhos e que têm aspirações para as suas vidas, que de uma certa forma, por alguma razão, não conseguem ter a mesma oportunidade que outros, por exemplo. Jailson, aponta aqui alguns perfis que os indivíduos que têm essa tendência de entrar no mundo do crime apresentam, têm? Não existem perfis, desde já. Aliás, existem perfis traçados para tipos de crime, tipologias de crimes. E para as pessoas que praticam o crime? Todos nós praticamos o crime. Basta ter a faca e o queijo na mão, não é? Como diz uma pessoa, como diz, agora já não recordo o nome. O que é necessário é identificar as tipologias de crimes. Como eu disse, crimes, por exemplo, que estão nas periferias, é praticada, por exemplo, por certa tipologia de pessoas. Agora, os crimes, há outros crimes, por exemplo, como de exemplificação, os crimes de colarinho branco. Quando estou a falar de crimes de colarinho branco, não estou a falar apenas de crimes econômicos, são crimes praticados por pessoas de alta classe social. Há também violência baseada no género, vários crimes cometidos por essas pessoas, não é? E são outra tipologia de outro perfil. E em relação à violência urbana, o indivíduo que tem essa tendência de praticar esse tipo de crime, por exemplo, tem algum perfil que pode ser traçado ou nem por isso? Inicialmente, na história criminológica, aliás, a primeira escola que denominada científica criminológica foi por este caminho e teve repercussões até hoje em dia, né? Por exemplo, de traçar perfis, né, faciais, perfis de características de raça, para explicar, né, quem é criminoso e quem não é. Fizeram, portanto, estudos, né, estou a falar, né, de teoria, né, do Lombroso, né, teoria de um homem delinquente, e ele traçou estudos, né, biológicos, e ele disse que os criminosos tinham uma certa tipologia, não é, de expressão facial, tinham barba, nariz grande, olhos arregalados e muito mais, fez muitas mais caracterizações, mas e teve muitos adeptos naquela época, até que essa teoria até durou por muito tempo e tem repercussões ainda hoje, não é? E atualmente costumam dizer que um indivíduo que é de família humilde, que não teve uma educação assim plena, que, sei lá, concordam com isso? Normalmente são indivíduos que praticam sim essas pequenas criminalidades, não é? Porque não têm oportunidade de praticar outros. Ou então porque é aquilo que eles que conseguem fazer. Devido à sua, não é, a sua condição social, de exclusão, não é? São indivíduos, não é, normalmente que têm uma baixa classe de escolaridade, não é? São indivíduos de classe média baixa. Estou a falar dos crimes de pequena criminalidade. Quando nós falamos de perfil, até na identificação nos aeroportos, eles trabalham também com perfil, na identificação das pessoas que transportam né, materiais proibidos. Traçam um perfil e ficam lá analisando, né, o comportamento
Mas quando falamos de perfil, não existe um perfil para quem comete crime. Não é? E existem tipologias de crimes, cada um não é com o seu perfil. E Edmilson concorda que não existe um perfil determinado para a pessoa que tem essa tendência para o mundo do crime ou então que já está no mundo do crime ou tem uma posição diferente? É um paradigma social. Nós temos a tendência de procurar o rosto do crime e ela não existe. Não existe um perfil para a criminalidade em si. O que eu digo é que nós todos somos potenciais criminosos, basta sermos colocados na mesma condição do que aquele indivíduo que, por exemplo, comete. Não estou a dizer que a personalidade do indivíduo não conta, conta sempre sim, mas tentar procurar o rosto do crime é um dos erros que foram se cometendo ao longo dos tempos e até hoje nós temos ainda uma certa tendência em pensar que o indivíduo de baixa renda ou um indivíduo que tem determinadas características fisiológicas, etc., são os que mais cometem o crime e caímos no erro. Concordo também com a questão quando nós estivermos a falar do crime, temos que especificar sempre o tipo de crime que nós estamos a falar. É preciso mudar este paradigma para conseguirmos ter uma estratégia de combate. Por que é que nós não conseguimos combater o crime como ela deve ser e resolver ou não resolver a 100%? Porque não é possível resolver o crime a 100%, vamos ter sempre, é uma das coisas que vai acompanhando a humanidade, mas nós não conseguimos reduzir de forma significativa porque continuamos com esta senda de procurar o rosto do crime, continuar também a culpar os jovens como os principais responsáveis por este tipo de crime e continuamos com esta criminalidade à nossa volta porque nós não estamos a diagnosticar da melhor forma a causa, a origem e, maiormente, a solução. Agora, muito rapidamente, para podermos aproveitar o tempo, o aumento da criminalidade traz consigo algumas consequências. Queira, por favor, apontar algumas consequências desse aumento de violência urbana, por exemplo? São várias, não é, as consequências da violência urbana e da criminalidade. Não é? E a primeira consequência é que constitui, não é, uma ameaça à democracia. Não é? E quando a taxa de criminalidade, não é, acaba por ser alta, acaba por refletir, não é, no sentimento de insegurança das pessoas e também no modo de vida, não é, das pessoas. E, de uma certa forma, acaba por refletir também na limitação da liberdade, não é, de circulação, limitação do Estado, não é, conseguir angariar, não é, receitas, de uma certa forma, por certas vias. Nós estamos a falar de turismo, não é? O Cabo Verde tem altas taxas, não é, de visitas de turistas. E eles analisam, não é, também a taxa de criminalidade do país, quando essa taxa é relativamente alta e acabam, portanto, por, de uma certa forma, mudar, não é, o seu destino. Então vamos ouvir, vamos ouvir Edmilson. O tempo é curto, vamos ter que aproveitar cada minutinho. Ouvir Edmilson, então, aumento da criminalidade, da violência, acaba trazendo consequências. Por favor, algumas consequências? Não, obviamente que a principal das consequências que eu posso apontar aqui tem a ver precisamente com a própria população, com as próprias pessoas. Obviamente que quando a taxa de criminalidade é alta, acaba por afetar a vida das pessoas, em todo sentido. Desde a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão, como referiu o meu colega, da questão de sentirmos que realmente estamos a viver num país livre, porque estamos sempre limitados, porque até certas horas, em determinados locais, nós não podemos circular, porque o medo anda sempre connosco sobre a questão da própria criminalidade. Não sei se eu gostaria de voltar num exemplo muito rapidamente, que tem a ver com uma das frases que eu costumo ouvir, que diz que os jovens estão a reproduzir o crime que eles estão a ver, que são praticados pelo Estado, por exemplo.
Dou um exemplo. Nós costumamos assistir a Assembleias Gerais, por exemplo, no Parlamento. Conseguimos ver praticamente que ali não há um crime no sentido próprio, por assim dizer, um crime de ataque, um crime físico, etc., etc., mas também temos outros tipos de crimes que estão ali a ser praticados, porque obviamente que o Parlamento é para resolver problemas, é para traçar ideias, leis, etc., etc., para combater males que há na nossa sociedade. Mas quando nós vemos, estão ali presente a violência em si, por assim dizer. Desde a forma como é debater as coisas, desde a forma como vemos que um deputado de um lado não aceita a ideia do outro, não há tolerância entre os que estão lá, precisamente para combater e para ajudar. Já agora, aproveitando o seu exemplo, o que é que propõe as autoridades no sentido de se combater essa problemática de violência e criminalidade aqui no país? Olha, se estivermos a falar deste tipo de crime, os crimes urbanos, eu primeiramente, uma das soluções que eu costumo sempre dar é aproveitar das pessoas que já estiveram neste mundo de crime. Aproveitar os ex-reclusos, que hoje são exemplos nas suas comunidades, aproveitar no sentido de usar como referência e também trazer as experiências, as vivências que eles têm e utilizar estes exemplos para conseguirmos também combater, porque eu posso até falar muito, eu posso falar sobre criminalidade, sobre violência, mas eu nunca vivi. Eu nunca passei pelos momentos e pelas vivências que este indivíduo já participou. Também temos a questão da governança comunitária, é dar mais vez e voz às comunidades na procura de soluções, porque o que nós levamos para as comunidades, às vezes, a própria comunidade não revê sobre a questão das soluções. Nós não podemos pensar na solução para a criminalidade a partir de gabinetes, não faz muito sentido. Temos que envolver moradores, famílias, igrejas, outras instituições, associações comunitárias principalmente, para tentar ter uma solução que ela seja efetiva e que depois é possível aplicar nos bairros e nas comunidades. Temos também a questão da criação de uma política pública clara para este combate. Não temos, ou se temos é deficiente, e se é deficiente não tem dado o resultado que nós queremos, tanto é que ainda temos este fenómeno a nos acompanhar no nosso dia a dia, para conseguir ter diferentes atores a trabalhar no mesmo sentido. Nós temos até briga de protagonismo entre ministérios para a questão da criminalidade. Eu já presenciei isso. Há cerca de 10 anos, mais coisa, menos coisas, teve aí na comunidade Xarandrais uma questão da pacificação dos jovens para entregarem armas e fazerem encontros e porem, entre aspas, paz. Pronto. E nós temos aí briga de protagonismo entre o Ministério Público e o Ministério da Justiça, por exemplo. É uma questão que também nós não conseguimos ter, que é uma política pública assertiva, em que cada ator é responsável por um determinado ponto para assim conseguir Edmilson resolver. Obrigada. Jailson, muito rapidamente, enquanto criminologista, que medidas propõem as autoridades para, no sentido de Cabo Verde, venha se encontrar num ambiente mais saudável? Por favor, um minuto. Bom, não existem soluções mágicas, não é? São várias as medidas que podem ser tomadas, não é? Desde já, execução de políticas públicas assertivas, não é? Que, de uma certa forma, acabam, portanto, por inserir, não é, nas comunidades, aproveitar, não é, as associações comunitárias, dotá-las de técnicos, não é, e com capacidade, não é, científica de trabalhar, não é, dentro daquela comunidade. E estas medidas devem ser, de uma certa forma, atualizadas e de uma forma contínua. Também temos uma questão também muito interessante, que é a descentralização urbana, criar condições fora, não é, dos centros urbanos, de modo, portanto, a desasfixiar as cidades. Portanto, temos grande concentração de indivíduos nas cidades, não é, com bairros com poucas condições, não é, e de infraestruturas, também condições
sociais, que de uma certa forma acabam, portanto, por perpetuar, não é, esta cultura, não é, de crimes, não é, de pequeno calibre. Também é necessário que as instituições prisionais cumpram o seu papel, que é a ressocialização do indivíduo, e não tomar como, de uma certa forma, a sua função como ser de punidor, né? Embora a punição seja inerente a qualquer pena, é necessário também que o Estado, não é, invista, né, em novas infraestruturas ou então melhores condições, não é, das cadeias, e dotar também de técnicos, né, capazes, né, de trabalhar com os reclusos. São investimentos, né, de uma certa forma, ajustados, investimentos que a curto prazo são altos, mas esses investimentos acabam por ser recompensados a longo prazo, né, a médio e longo prazo. E este custo não é nada, não é, comparado com a recuperação do delinquente, que nunca deve deixar de ser tentado. Ok. Assim, hoje estão muitos os pontos que, infelizmente, o tempo não vai nos permitir discutir aqui. O tempo é nosso amigo, mas também inimigo. Portanto, muitíssimo obrigada pela vossa colaboração aqui no programa. Obrigado. Nós é que agradecemos. Ok. Bom, esperemos que conseguiu tirar o máximo do proveito, sobretudo em relação ao que precisa ser feito para que Cabo Verde desfrute de um ambiente melhor, mais saudável e com menos violência. Nós ficamos por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Nós nos vemos daqui a 15 dias.